Você sabe como a umidade do ar afeta o seu corpo e os seus treinos? E o treinamento em altitude, sabe quais são os benefícios que podem trazer? Nesse vídeo eu vou compartilhar como foram meus treinos nas últimas 4 semanas aqui no verão dos Estados Unidos. Primeiro, na cidade de Dallas, no Texas, e essa experiência incrível aqui na famosa cidade de Boulder, no Colorado, que é uma das mais famosas e procuradas do mundo para treinamento. Eu sou a Camila Cancian, da Mix3 Assessoria, treinadora há mais de 12 anos. Eu vou falar sobre o que eu estou enfrentando de treinar no calor, no tempo seco e na altitude. Então, aqui no meu canal estou fazendo um acompanhamento da minha preparação para o meio Ironman, compartilhando toda a minha experiência nesse ciclo de 16 semanas. Estou fechando a minha 7ª semana e as últimas 4, 5 semanas estou treinando aqui nos Estados Unidos, que é onde o meu irmão mora. Eu tenho 3 sobrinhos, então eu sempre venho para cá quando eu tenho um tempinho um pouquinho maior. Eu dou aula no Colégio Internacional de Curitiba, então além de ter a minha assessoria de corrida e triatlon. E como a gente segue o calendário americano, nós estamos em julho, no nosso final do ano letivo, então é nossas férias mais longas. E aqui eu não tenho problema para treinar, é até o melhor lugar, porque eu acabo tendo mais tempo, né, nas férias, descanso, tenho tempo para fazer tudo o que eu quero, alongamento, a recuperação após. Mas eu acordo cedo, já saio para treinar 5, 5 e pouco, porque quando eu volto, os meus sobrinhos estão acordando e eu quero aproveitar o café da manhã e o dia com eles. Então meu irmão mora em Dallas, no Texas, e eu sempre sofro quando vou para lá, porque o ar é muito seco, tanto no verão quanto no inverno. Então quando eu já saio do avião, eu já sinto uma falta de ar, né? Seja nos 30 graus do verão ou já cheguei a correr com menos 15 no inverno. E nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso, como tem sido esses 10 últimos dias de férias aqui na cidade de Boulder. Até escolhi um visual para aparecer no vídeo, que o meu irmão uniu o útil ao agradável. A minha cunhada gosta daqui, os meus sobrinhos adoram, tem um monte de coisa para fazer com eles e a gente também pode aproveitar para treinar. Boulder, no Colorado, é frequentemente considerado uma das melhores cidades do mundo para treinamento, é até conhecido como a meca do triatlo, devido à atmosfera favorável ao esporte, com altitude, terrenos desafiadores, uma beleza natural, como vocês podem ver ao fundo, com montanhas, trilhas, e tem uma cultura que valoriza o treinamento. Então ela atrai uma comunidade diversificada de atletas profissionais e amadores, mas o pessoal aqui está sempre passeando com o cachorro, correndo, caminhando, pedalando, então até os moradores fazem muito exercício. E a região tem cerca de 300 dias de sol no ano, uma temperatura amena e uma altitude de 1.655 metros que favorece o treinamento. Vou falar mais sobre isso. Para vocês terem uma noção, a cidade com maior altitude no Brasil é Campos do Jordão, em São Paulo, com uma altitude média de 1.600 metros. E por mais esteja 30, 35 graus, pelo tempo seco, né, uma umidade baixa, a gente acaba não sentindo o calor. Vou falar sobre isso também. Mas eu sofro com umidade em Dallas, que é 50, 60% e tem essa falta de ar. Já saí do avião, já sinto. Aqui teve dias que estava 20% a umidade do ar. E a cidade tem uma estrutura incrível, além dessa cultura. Em todas as ruas da cidade tem faixa de bicicleta nos 2 lados da rua, uma calçada larga e lisa, ótima para correr. O pessoal respeita muito. E até na estrada tem essas faixas. E raros trechos que não tem a faixa, o carro não passa uma fina perto de você, te xingando, buzinando, igual em Curitiba, pelo menos. E o carro vai lá do outro lado da rua para passar longe de você. Então eu até fiz um shorts que eu juntei várias imagens e mostrei isso, vou deixar o link aqui na descrição. E as mulheres vão me entender que aqui nos Estados Unidos eu nunca sofri com desrespeito. Eu sempre saio para treinar sozinha, às vezes o dia nem amanheceu. Aqui em Boulder, muitas mulheres treinando sozinha, é muito legal. É bike, é correndo, de top, shortinho. E o pessoal realmente respeita. Por exemplo, em Curitiba, na minha cidade, não tem uma vez que eu não saia correr sozinha pelas ruas, né, não no parque, e não recebo uma buzinada, uma cantada, alguém mexendo comigo, então tem esse desrespeito. E aqui, todas as vezes que eu vim para cá, em todas as cidades, eu nunca passei por nenhum tipo de desrespeito. Então, é uma coisa que as mulheres sofrem bastante e aqui eles têm essa cultura de respeitar. Então, aqui em Boulder, compartilhei bastante no meu Instagram,
né, tô sempre colocando vídeo para mostrar, mas eu fiz um compacto disso que eu tô falando nos shorts, o link tá na descrição. Eu tô aproveitando muito para pedalar. Saio 50, 60 quilômetros, fiz pela primeira vez uns 100 quilômetros na vida, mas tinha feito na prova de meio Ironman, porque em Curitiba eu treino muito no rolo. Raras vezes eu vou num lugar que se chama Renault, que você vai e volta, né, não tem uma distância muito grande, mas eu não tenho realmente coragem de de sair na estrada. Mesmo em grupo o pessoal me chama, mas você vê tantos acidentes, e aqui vai ter ser uma das coisas que eu vou ter dificuldade para voltar, porque imagina aqui, com todo respeito, paisagens lindas, não passei nenhum aperto, nenhum momento. Eu pego rodovia mesmo, que liga a cidade de Boulder com Denver, e mesmo assim tem a faixa de bicicleta. Até um dia eu me assustei pelo lado positivo, que a faixa estava no meio, e aí, né, no canto na verdade, e aí tem a rodovia aqui e os carros iam virar à direita. Eu vi o carro atrás de mim, eu fui frear, não, o carro veio atrás de mim, devagar, respeitando, sem me xingar, sem buzinar, esperou eu passar para ele virar à direita. Não é tipo, passa na sua frente, já corta e buzina e te xinga. Então até na rodovia que liga uma cidade a outra. Tem um trecho, né, para as montanhas onde eu vou, que é de 5 quilômetros, a faixa larga e os carros não passam fino, né? Eles vêm, né, tem a placa, mas eles vêm, o ciclista até tá acostumado com isso e vão mais pro meio possível, né? Quando não é como eu mostrei no shorts, que não tem ninguém na rua, eles passam bem longe. Então é incrível, mas né, fiquei mal acostumado com toda essa estrutura e o respeito dos carros. Então, em relação à umidade do ar, altitude, o que como afeta o seu corpo, os benefícios, como isso pode ajudar no treinamento. Primeiro, o tempo seco, que é uma baixa umidade relativa do ar. Pense que é como se o ambiente puxasse a umidade da pele e do seu sistema respiratório. Então você tem uma transpiração muito rápida. O suor ele evapora muito rápido, o que engana a sensação da perda de líquido e até da intensidade do exercício. Você está correndo em 35 graus, você não sua, né? A sua roupa fica seca, você não percebe, então o risco de desidratação ele é alto. Você não percebe quão rápido o seu corpo vai perdendo líquido, né? E a velocidade dessa transpiração. Então tem um aumento da temperatura corporal porque o corpo precisa trabalhar mais para esfriar. Já que você acaba secando o suor rapidamente. E pode secar as vias respiratórias, pode causar irritação na garganta, no nariz, falta de ar, que é o que eu sinto, tosse, então acaba tossindo muito, tossindo ao correr por esse tempo seco, precisa tomar bastante água. E eu sinto realmente falta de ar, parece que eu não tenho ar para puxar. A maioria das pessoas se sentem bem com um tempo seco, e tem dificuldade na umidade, mas ao contrário, né? Por isso cada um e o treinamento ele tem que ser individualizado. Então o cuidado que você tem que ter é se hidratar muito, beber bastante água antes, durante, depois, sempre estar com uma garrafinha durante o dia, tem que tomar bastante água, você não vai percebendo. Diferente quando você está com calor, umidade alta, seu corpo pede água, que isso você não percebe, você acaba desidratando. Às vezes dá até uma dorzinha de cabeça, fica tudo seco, dói para respirar. Por isso é importante umedecer as vias respiratórias, hidratar o nariz, a boca, às vezes usar até um soro fisiológico, é isso que eu estou fazendo. Roupas leves e claras que favorecem a ventilação, né, refletir o calor. Evitar horários de pico, óbvio, né? Então treinar mais no final da tarde, no começo da manhã e perceber o desconforto, reduzir o ritmo. Então eu sinto muita falta de ar, tanto em Dallas quanto aqui, eu não estou conseguindo fazer os ritmos que eu faço normal. Aqui ainda tem altitude, né? Então eu tenho que ajustar o ritmo. Às vezes aqui por causa da altitude tem que parar um pouco, porque dá uma falta, não é falta de condicionamento, a gente sabe, dá uma falta de ar agora, né? Depois de 10 dias estou mais acostumada, então tem que ter todos esses cuidados, se perceber, ficar bem atento com a hidratação, mas também perceber, diminuir o ritmo, os ganhos, né, estão tendo, tem que ajustar o pace, a intensidade, o tipo de treino, por isso que é sempre importante ter o acompanhamento de um profissional. E por outro lado tem a umidade alta, que é uma alta concentração de vapor de água no ar, então tem a dificuldade da evaporação, o suor não evapora facilmente, dificulta o resfriamento do corpo, por isso tem um aumento da temperatura
é central porque o calor ele fica preso no corpo. Então esse tem um risco de superaquecimento, que pode levar a uma exaustão pelo calor. Então, uma umidade alta, um dia muito quente, você acaba sentindo mais, então tem que ajustar o treinamento. Então acaba tendo um cansaço maior, porque o corpo gasta mais energia para manter a temperatura. Então você tem que ter o cuidado também hidratar muito antes, durante, depois, repor eletrólitos, tanto no tempo seco quanto no tempo úmido, né? Cada um com a sua dificuldade. Às vezes a roupa fica pesada, então usar roupas mais leves, com tecidos que ajudam na evaporação do suor. Tem que tomar cuidado com náusea, tontura, calafrios. Você precisa adaptar o seu corpo progressivamente, tanto ao tempo seco quanto ao tempo úmido. E tem pessoas que sofrem mais, igual eu expliquei, no tempo seco. Não que se tiver um dia com muito calor e umidade altíssima também não vai sofrer, porque você precisa ajustar o ritmo, a intensidade com essas adversidades do clima. Mas para mim, para respirar, é realmente mais fácil com uma umidade alta. Eu não sei porque eu tenho essa dificuldade no tempo seco. Uma das coisas que pode ajudar a baixar a temperatura do corpo é o banho frio, pós-treino, durante o dia. Então o pessoal está treinando também, em prova, molha bastante a cabeça, põe gelo na nuca, dentro do top, nas costas para ajudar a resfriar. Cada corpo vai reagir de uma forma aos climas, a tudo, né? Mas falando especificamente do clima. Então a adaptação é a chave. Então você tem que ser flexível com a sua planilha, com a intensidade do treinamento, de acordo com esses dias extremos. Sua performance não vai ser a mesma do que em condições ideais. Claro que se você vai fazendo uma prova em condições assim, você acaba tendo estratégias de treinos para isso. Por isso é importante acompanhamento de profissional para te guiar. Mas se você está, como eu, por exemplo, estou em férias, quero manter os meus treinos, eu tive que adaptar, ter paciência, ajustar ritmo, ajustar o treino para que eu pudesse passar por isso da melhor forma possível. E na altitude, o que acontece com o nosso corpo? Na altitude a gente tem o oxigênio reduzido, então sinaliza para o nosso corpo que tem pouco oxigênio disponível. E o nosso corpo, com vários dias na altitude, vai aumentando a capacidade de transporte do oxigênio no sangue. Então, o nosso sistema cardiorrespiratório, ele acaba adaptando, aumentando os glóbulos vermelhos. Então tem muita gente que usa uma estratégia, passar um período de treinamento ou antes de uma prova para isso, para que o seu sistema, o cardiorrespiratório, fique mais eficiente. Então, você aumenta a resistência com dias no treinamento de altitude, você aguenta mais tempo, correr mais, melhora o VO2, que é a nossa capacidade de absorver e utilizar o oxigênio, melhora a nossa economia de corrida, porque você vai ficando mais eficiente com a mesma velocidade, tem uma recuperação acelerada, o seu corpo vai se adaptando, e também a resiliência mental. O desafio fortalece a nossa mente. Então, aqui eu decidi para a corrida fazer treinamentos contínuos. Não consigo, agora que eu estou começando a adaptar depois de 10 dias, já estamos indo quase embora, mas não consegui fazer treino de variação de velocidade com um tempo seco, com altitude alta. Então eu escolhi realmente fazer coisas que não estou acostumado, ir para a montanha, um sobe, um desce. Principalmente nos primeiros dias eu tive que parar muitas vezes para respirar porque faltava ar. A frequência cardíaca não estava tão alta, eu tinha o condicionamento, mas dá uma falta de ar, precisei caminhar. Então entender como que seu corpo reage, ter paciência. Cara, se eu fosse atleta profissional e tivesse a oportunidade de passar aqui um mês para melhorar o meu condicionamento na altitude e depois aplicar, mas é uma das coisas que eu quero compartilhar na volta. Todo esse treinamento no calor, no tempo seco eu tive dificuldade para respirar, na altitude, como que isso vai transformar no ganho de condicionamento quando eu voltar para Curitiba. Então, como tudo no treinamento, você precisa ter uma adaptação gradual. Começar de leve, como eu falei no primeiro dia, eu precisava caminhar mais e aumentar a intensidade aos poucos. Tem que prestar muita atenção na hidratação, na nutrição, que é importante para recuperação, repor a energia.
às vezes dá dor de cabeça, então no primeiro, segundo dia, ou nos dias que eu corri mais, pedalei mais, dá um pouquinho de dor de cabeça. Eu fui nadar, falaram que nadar realmente é muito mais difícil na altitude. Meu Deus, eu achei mais difícil que correr na altitude é nadar. Então nas primeiras 2 piscinas eu tive que parar, faltava muito mais ar, a água fica mais pesada, fica mais densa na altitude, não está acostumado. E eu parava a cada 300, 400 metros, porque deu muita tontura. Então eu parava na borda da piscina, respirava, dava tontura. No primeiro e segundo dia eu tive um pouquinho isso, mal-estar, dor de cabeça. E um dia, dia mais seco, que estava 20%, e eu corri bastante na altitude, às vezes sobe muito o morro, também dá esse mal-estar no começo. Agora, 10 dias, já está bem melhor, mas já está na hora de ir embora. Então eu nadei, corridas contínuas, aproveitei para fazer trilha, subida, montanha, que eu não faço normalmente, mas eu foquei bastante em pedalar, volume alto, no sobe e desce, nas montanhas, até eu não conseguia acelerar na corrida, não tinha jeito. Quando eu estou em Dallas, eu corro bastante fora, mas se eu quero fazer um treino de mais intensidade, com mais velocidade, fazendo o ritmo que normalmente eu faço, eu uso a esteira, então são tudo estratégia. Dentro do treinamento, dentro do período, então como estou no treinamento para o meio Iron, eu não queria deixar de treinar, de colocar um pouco de intensidade, então eu usei a esteira, aqui estou usando as montanhas, não é tudo estratégia. E por isso, mais uma vez, é importante ter um profissional te acompanhando para ajudar na orientação, nas estratégias, no ajuste do planejamento geral, que foi papo do último vídeo. Então, no próximo, eu vou já estar em Curitiba e volto contar para vocês como que foi essa adaptação, quais benefícios, o que eu senti no meu condicionamento depois de todo esse tempo treinando aqui nos Estados Unidos.